Olá, investidor e investidora de todo mundo. Aqui é o canal Dica de hoje e nesse vídeo de hoje eu quero mostrar uma curiosidade, uma coisa que eu acabei descobrindo em uma conversa com o Rafael Zattari enquanto a gente estava fazendo o TCP, o Treinamento de Crescimento Patrimonial. A gente estava discutindo como os fundos dos bancos grandes eles são ruins. E aí a gente começou a procurar fundos atrás de fundos do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, algum deles que possa ser muito bom e que consiga superar em muito benchmark. E aí a gente acabou chegando nesse aqui, ó, que a gente achou que é o BB Ações Energia Fundos de Investimento. Claro que por causa da taxa de administração dele eu achei esquisitíssimo que ele conseguisse subir tanto. E aí eu descobri que ele segue um outro benchmarking que não Ibovespa, que é um índice e que eu vou falar nesse vídeo de hoje para vocês. Enquanto isso, curta o vídeo, se inscrevam no canal e a gente já começa. Bom, como vocês viram aqui nessa imagem, a gente vê que durante esses 14 anos, desde 2005, então a gente está falando de um período bem longo, um período extenso, esse fundo aqui, que tem uma taxa de administração bastante alta do Banco do Brasil, saiu do 0% aqui e foi a 542%, enquanto o Ibovespa fez 278%, quer dizer, 263% de rentabilidade acima, isso com risco de 20% contra 26,94% do Ibovespa, ou seja, um risco inclusive menor do que o da própria Bolsa. E aí a gente pergunta, como é que pode? Como é que um fundo que cobra uma taxa de administração tão alta consegue ter um resultado tão expressivo em relação ao Ibovespa? E a resposta está nos índices que ele acompanha. Como vocês devem saber, a B3 ela tem vários índices, então você tem índice de governança corporativa, você tem alguns índices amplos como o IBX 100, IBX 50, a gente tem o índice de small caps, a gente tem índice de dividendos, a gente tem o próprio Ibovespa, por exemplo, a gente tem vários índices, né? A gente tem índice de sustentabilidade para empresas que são sustentáveis e a gente tem o índice de energia elétrica. Quando eu vi esse fundo, eu falei assim, o benchmark dele deve ser o índice de energia elétrica. Então eu resolvi analisar o índice de energia elétrica contra o Ibovespa, contra o índice de small caps, contra o IBX 50, que são as 50 empresas que têm o maior volume de negociação da Bolsa. E eu vou mostrar depois o índice de dividendos também, que eu não consegui tabular aqui na planilha, tá? O lugar que eu tiro as informações, eu não tinha aqui o do índice de dividendos. Então, quando a gente pega e coloca num gráfico, por exemplo, o índice de energia elétrica contra o Ibovespa, por exemplo, ao longo desse período, por que só esses dois? Porque eles são os únicos que tem desde julho de 2000, tá? Eu estou pegando um prazo bem extenso para que vocês possam verificar o que acontece. Então aqui de forma rápida, olha só o que a gente vê. O índice de energia elétrica, quando a gente formatou aqui, a gente vê que ele saiu bem debaixo do Ibovespa, né? Ele saiu aqui bem abaixo, quase na metade aqui do valor e hoje ele já está aqui no valor acima. Tá? Quer dizer, ele saiu de 4.500 pontos e hoje está em 61 mil pontos. Enquanto isso, o Ibovespa nesse período saiu de 16.400 pontos para 97 mil pontos aqui nesse horário que eu estou fazendo. Tá? O índice de small caps ele começou um pouco depois, ele começou aqui em outubro de 2005 e ainda o IBX 50 começou em fevereiro de 2003. Para ficar mais fácil essa visualização, eu fiz essa tabela aqui com algumas rentabilidades. Tá? E aqui a gente vê que desde o início, julho de 2000, olha só, o índice de energia elétrica subiu 1.275% contra 489% do Ibovespa. Tá? Se a gente pegar desde dezembro de 2004, que bate com aquele gráfico mais ou menos, o Ibovespa fez 270% e o índice de energia elétrica 791%.
Então eu volto aqui, ó, para vocês verem a imagem, ó, 278% Ibovespa, mais ou menos na mesma época, acho que foi um mês depois. Enquanto isso, BB Ações Energia 542%. Quer dizer, o BB Ações Energia rendeu muito acima do Ibovespa, mas teve uma rentabilidade bem abaixo do benchmarking dele, que teria que ser 791%. E aí a gente tem aqui, ó, os small caps 355% e o IBX 50 358%. Se a gente pegar desde dezembro de 2008, eu peguei essa data de forma proposital porque foi naquele pior momento depois da crise do subprime, a gente vê que o índice de energia elétrica subiu 305%, assim como as small caps, e a gente vê aqui IBX 50 188 e Bovespa 158. A gente vê que, de novo, o índice de energia elétrica e os small caps renderam bem acima do Ibovespa. Aí a gente vem aqui para dezembro de 2002, que é o topo daquele período, né, da Dilma. Quer dizer, depois disso caiu muito até dezembro de 2015. Então a gente vê que nesse período aqui, o índice de energia elétrica continua sendo melhor do que o Bovespa. O que aconteceu de ruim? Os small caps. Quando você compra topo, as small caps elas são muito ruins na hora da queda, tá? Então por isso que elas caíram aí e elas só subiram 29% se a gente pegar desde esse período. Agora, se a gente pegar de dezembro de 2015 para cá, a gente vê que elas já estão ganhando, mas ganhando por uma margem bem menor do que elas deveriam ganhar, que é o que a gente vê aqui, ó, depois de crises, ou que a gente vê aqui durante um período sem crise mais crise, né? Então esse período aqui, ó, a gente vê que o índice de energia elétrica está subindo 149%, o que rendeu muito realmente foi o Ibovespa, 123%, bem acima do que deveria. Inclusive ele rendeu mais do que o IBX 50, ó, ele que sempre rende menos do que o IBX 50. Então a tendência é que o Ibovespa não se valorize tanto quanto esses outros índices aqui agora mais para frente, se a bolsa continuar em alta. E como eu prometi também, vamos colocar aqui o índice de dividendos para que vocês possam ver, ó, que ele saiu de 1.000 pontos em dezembro de 2005 e foi aqui a 5.200 pontos. Quer dizer, nesse período aqui ele cresceu em torno de 420% desde dezembro de 2005. Tá? Então aqui, ó, índice de energia elétrica rendeu 791%. Como é dezembro de 2005, vamos tentar fazer um cálculo rápido aqui para ver se esse índice de energia elétrica ganhou do índice de dividendos ou não. Eu vou pegar agora dezembro de 2005 aqui. Tá? Deixa eu tirar um aqui para ficar igual, ó. A gente vai ver que rendeu 523%, tirando já o 1, e aqui 425% no índice de dividendos. Quer dizer, o índice de energia elétrica ganhou até do índice de dividendos, ganhou das small caps, ganhou do Ibovespa, ganhou do IBX 50. Então, gente, por incrível que pareça, o índice de energia elétrica, que seria talvez o índice mais conservador da bolsa, foi o que rendeu mais no longo prazo. Agora, a gente tem que saber que isso foi o que aconteceu no passado, isso foi o que aconteceu durante um período grande que a gente teve de recessão. Tá? A gente vê que nesse último período agora, de dezembro de 2015 para frente, o índice de energia elétrica ainda se valorizou bem, acima da bolsa inclusive, porque teve uma queda de taxa de juro bastante grande e muitos desses contratos são baseados em investimentos que usam aí a dívida em taxa de juros também. Tá? Então a gente precisa ficar ligado com relação a isso. Mas o que eu não consegui falar aqui bem é o seguinte, é aquela questão de hoje, como as small caps elas estão com uma valorização muito próxima do Ibovespa, diferente do que ela deveria render em um período de alta. E é exatamente por isso que a gente lançou aquele curso, o TCP, que a gente tinha esgotado as vagas por causa de uma questão operacional. A gente não quer botar mais gente
do que poderia ter, né, tanto em termos de servidor quanto o nosso mesmo. E agora a gente conseguiu uma estrutura aí um pouco melhor e a gente reabriu somente hoje. Então a gente está reabrindo hoje, somente hoje, até as 23h59. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo para que vocês possam fazer a inscrição. Junto tem um link também com tudo que você pode aprender no TCP, que a gente vai falar sobre small caps, empresas turnarounds e fundos de investimento também, até porque esse vídeo todo saiu de acordo com um estudo de fundos de investimento, por exemplo. Hoje também eu queria lembrar para vocês que a gente vai ter uma live às 8 horas da noite com o Leandro Cabral do canal 500 Pratas, que a gente vai falar sobre como ele escolhe as small caps dele. Então também vale muito a pena vocês verem. O link também está aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos, abraços e bons investimentos. Tchau, tchau.